Pensa só numa coisa, um simples jogo de pega-pega, ou até a pular amarelinha. O que isso tem a ver com aprender a ler e a escrever? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa conexão que é quase secreta entre o corpo e a mente. Vamos ver como o movimento, na verdade, constrói a nossa inteligência. O que parece ser só brincadeira, no fundo, é ciência pura. Pode parecer um exagero, né? Mas essa pergunta vai direto ao ponto de uma descoberta incrível sobre o desenvolvimento infantil. Vamos entender como um simples pulo num pé só não é apenas um teste de equilíbrio, é um verdadeiro exercício para o cérebro, que está ali preparando o terreno para habilidades muito mais complexas que vêm pela frente. E aqui está a grande ideia, a virada de chave que muda tudo. O movimento não é um complemento, um extra para o aprendizado. Ele é o aprendizado na sua forma mais pura. Cada vez que uma criança toca em algo, engatinha, explore o mundo, ela não está só se movendo. Ela está literalmente construindo as fundações da própria mente. Ok, mas como é que essa mágica toda acontece, afinal? Para a gente entender essa conexão a fundo, a gente precisa conhecer o conceito que une o corpo e a mente nessa jornada de desenvolvimento que é fascinante. Psicomotricidade. O nome pode parecer complicado, sei, mas a ideia por trás é muito simples e poderosa. É basicamente a ciência que prova que, para uma criança, o corpo é a sua primeira sala de aula. Cada movimento é uma lição. E não é uma lição só para os músculos, não. É uma lição que molda a capacidade de pensar, de sentir e de se relacionar com o mundo. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ver essa inteligência funcionando na prática. Porque inteligência não é algo que se recebe de presente quando se nasce, sabe? Ela é uma estrutura que se constrói, tijolo por tijolo. E a principal ferramenta para essa construção é o nosso próprio corpo. O lendário psicólogo Jean Piaget resumiu isso de um jeito perfeito. Ele mostrou pra gente que a inteligência não nasce do silêncio, de ficar parado. Ela nasce da ação. Aquele pensamento super abstrato de um adulto começou lá atrás, no ato bem concreto de um bebê tentando alcançar um brinquedo. E essa interação com o mundo é uma verdadeira dança. Um balé constante entre o corpo da criança e o ambiente que está ali, ao redor dela. E nessa dança, cada passo é uma nova descoberta, e cada movimento ajusta o ritmo do aprendizado. E essa dança tem 2 passos essenciais. Primeiro, a assimilação. A criança usa um movimento que ela já conhece, que ela domina, tipo agarrar um cubo. Mas e se o novo objeto for uma bola? Aí entra o segundo passo, a acomodação. A criança precisa ajustar a mão, mudar a estratégia. É nesse pequeno ajuste, nessa adaptação física, que uma nova conexão no cérebro é criada e a inteligência se expande. É incrível. Só que, para poder dançar com o mundo, a criança primeiro precisa conhecer bem o seu instrumento, o corpo. Antes de sair por aí mapeando o espaço lá fora, ela tem que criar um mapa do seu próprio território. E esse mapa interno tem um nome: esquema corporal. É aquela consciência intuitiva de onde o nosso corpo começa e termina, e de como ele se move no espaço. É como se fosse um GPS interno. Sem ele, tarefas que parecem bobas, como passar por uma porta, se tornariam um desafio gigantesco. E a importância disso é imensa. O esquema corporal é a base para tudo. Desde saber a diferença entre esquerda e direita, até ter a coordenação para chutar uma bola. É o que permite que a gente se mova pelo mundo com confiança e com precisão. Então, assim que esse mapa interno vai sendo traçado, a criança começa a aprimorar as suas ferramentas para explorar o mundo. E essas ferramentas vêm em 2 tamanhos, as grandes e as pequenas. De um lado, a gente tem a motricidade global. A força, a potência, o equilíbrio para correr, pular, se balançar, são os grandes movimentos que nos dão domínio sobre o espaço. Do outro, a gente tem a motricidade fina, aquela precisão incrível dos músculos pequenos para segurar um lápis, recortar um papel ou amarrar um sapato. E o mais interessante é que uma não vive sem a outra. A mão que escreve precisa do corpo todo dando equilíbrio e sustentação. E é aqui que a gente vê a consequência disso lá na frente. A falta de estímulo ao movimento na infância não cria só uma criança mais descoordenada. Ela pode acabar criando barreiras futuras em áreas que nem parecem ter relação, como a escrita e a leitura. A mão que não brincou com blocos, com massinha, pode ter dificuldade para segurar o lápis depois. Tá tudo conectado. Isso tudo nos leva ao passo final, e talvez o mais incrível de toda essa jornada: a transformação da ação física em pensamento puro. Olha só que jornada fantástica! Começa com a ação. A criança corre, pula, ela vive o movimento na pele.
Depois vem a sensação. Ela internaliza o que fez, começa a ter consciência do corpo no espaço. E então acontece o grande salto, a mágica, a representação. Ela já não precisa mais correr para saber o que é correr. Ela consegue pensar sobre isso, planejar, imaginar. É aqui que nasce o pensamento abstrato. E ele nasceu do movimento. No fim das contas, tudo se resume a esta verdade poderosa. O corpo é o primeiro professor do cérebro. Toda a nossa capacidade de resolver problemas, de criar, de inovar, tudo começou do jeito mais fundamental possível, com o corpo ensinando a mente através do movimento. E aí fica a reflexão, né? Na nossa busca por preparar as crianças para o futuro, será que a gente está dando ao ato de brincar a séria e fundamental importância que ele realmente merece?